Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de legislação especial para o concurso da Polícia Militar do Acre. E na aula de hoje nós vamos finalizar o Estatuto do Desarmamento e já vamos passar então aos aspectos mais importantes da Lei número 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Mas antes, então, só alguns aspectos adicionais. Antes disso, peço que todos lembrem comigo. Quais são os crimes que existem, então, no Estatuto do Desarmamento? Bom, primeiro é a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Se eu tenho posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, também tem que ter o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eu tenho um delito lá que é o delito de omissão de cautela. Lembra aquele delito, né? Eu deixo uma arma ao acesso de menores de 18 anos ou então de doentes mentais. E também se desdobra no parágrafo único para tratar daquelas pessoas que são diretores, enfim, de empresas de vigilância que não comunicam, em caso de extravio de arma, à Polícia Federal em 24 horas. Temos também o delito de disparo de arma de fogo, que é um delito subsidiário, só realmente é configurado quando a pessoa não quiser praticar nenhum outro delito mais grave. Bom, falei da posse, falei do porte de arma de fogo de uso permitido. E se ela for de uso proibido? Se ela for de uso restrito? Então é o artigo 16, mais um crime. Porte ou posse, aqui no mesmo delito, né? Porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Bom, para finalizar, temos o crime de comércio irregular de arma de fogo e, por fim, o tráfico internacional de arma. É fácil, dá para lembrar, tranquilo. Eu falei isso bastante em direito penal, mas eu vou dizer para vocês também aqui em legislação especial. Uma das coisas que mais ajudam é você ficar falando, recitando, ainda que seja sozinho. Você já deve ter ouvido isso, né? Todo professor fala, a melhor forma de você, às vezes, aprender uma matéria é você dar uma aula sobre ela. Porque você começa a repetir aquilo tantas vezes e você se força a falar sobre aquilo, que a tendência é que você venha a gravar aquilo de forma, enfim, sem que você perceba. Então, eu digo para vocês, vai tomar banho, aproveita lá durante o teu banho para ficar lembrando dos crimes, assim como eu fiz agora, tá? Vai tentando falar de crime por crime. Vai tentando falar, né? Tenta lembrar. Então assim, antes do banho só vê assim, ó, são quantos crimes? Ah, então são X crimes, então vou ter que lembrar de todos lá. E vai falando em voz alta. Não lembrou? Vai lá, depois que você tomou banho, lê de novo. O que eu estou esquecendo aqui? O que eu não lembro? Lembrou? No outro dia faz de novo, e aí você vai estruturando isso, vai ver que vai ficar tudo mais claro e facilita, né? Eu não quero dizer para vocês, e eu não sou partidário, eu não acho que o conhecimento decorado é um conhecimento muito útil. Definitivamente eu não acho. Até porque se a gente parar de fazer isso, a gente esquece. Mas a gente sabe como é que é o concurso público. Essa é uma fase pela qual todos nós, né, estamos passando, e aí tão logo você supera essa fase, você pode de novo proceder a um aprofundamento das matérias e tal. Mas agora é pensar na tua prova. E pensando na tua prova, você tem que ter uma estruturação, não tem como. Tem que ter a técnica, tem que ter aí realmente uma metodologia. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Alguns aspectos adicionais aqui que eu trouxe para vocês do Estatuto do Desarmamento que eu achei que seriam relevantes. Primeiro, o artigo 26. É que o artigo 26 trata do simulacro, trata da réplica, enfim. Então diz o seguinte: são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, de réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir, né? Para quem é da minha geração, nota isso já de forma muito clara. Eu ainda, né, vivi muito a época que a gente usava a arminha de espoleta, que era muito parecida com uma arma real. Que eu diga depois uma época que começou a ficar na moda aquelas arminhas que tinham umas bolinhas, né, uma bola azul, né, que você colocava, era quase idêntica. Só que, claro, esse era o problema, era quase idêntica, e aí usavam para praticar assaltos. Então hoje, você pode ver, né, você vai comprar, por exemplo, eu tenho uma menininha, né, pequena, e não compro para ela, mas compro para os meus sobrinhos, né, não tem mais arma daquele jeito. Não tem, você vai encontrar as arminhas coloridas para jogar água e tal, né? Tem aquela que joga uns pedacinhos de espuminha lá, não sei o nome lá, Nerf, não é? Enfim, já levei muitos daquela do meu sobrinho que fica me enchendo o saco. Mas o fato é, senhores, então, né, hoje realmente foi-se o tempo que eu podia produzir, né, podia comercializar esse tipo de brinquedo, não mais, tá? Até realmente interessante para evitar que isso seja utilizado para outros fins. Mas o parágrafo único, olha que interessante, ele vai excetuar da proibição as réplicas e simulacros quando são destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado
nas condições fixadas pelo comando do Exército. Então, para instrução, para adestramento, é possível sim a pessoa construir isso, mas veja, há um controle. Ou para quem é colecionador, mas também tem que ter o controle. Tá bom? Prosseguindo, olha o artigo 27. Caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Quando eu falo em arma de fogo de uso restrito, grava isso daqui, ó. Comando do Exército. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares, que não ficam condicionados, portanto, a essa autorização. Artigo 28. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º. E aí vem um grande detalhe. Olha só que interessante. Sempre, sempre, sempre a Guarda Municipal. Inciso 3. Inciso 4 não está aqui. Então, olha só. Se eu promovo um concurso para a Guarda Municipal numa capital, se eu promovo um concurso para a Guarda Municipal numa cidade com mais de 500 mil habitantes, eu posso colocar no meu edital qualquer idade, 18 anos, por exemplo. Agora, se eu faço um concurso numa cidade com menos de 500 mil habitantes, eu tenho que colocar no meu edital que a pessoa tem que ter mais do que 25, porque ali não autoriza aquele que tem menos de 25 de adquirir arma de fogo. Percebem isso? A lei não autoriza. Então há esse detalhe aqui, bastante importante, que deve ser observado. E por fim, não se esqueçam que no caso de polícias militares, enfim, é possível que se faça, então, não é, que se recarreguem as próprias munições. A gente viu, é crime recarregar munição, salvo quando autorizado. No caso das polícias, é autorizado. Então aqui a gente viu um contexto geral de todo o estatuto, né? Peço que vocês depois tentem dar mais uma lida na lei. Vamos lá, agora a gente prossegue e passa para a análise da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Eu vou tentar me segurar ao máximo, porque até pouco tempo atrás, eu dava aula sobre essa lei e falava, olha, a lei dos juizados, e não sei porque na minha cabeça, né, aquela coisa, lei recente, até que uma vez em sala de aula uma aluna falou, professor, a lei tem 20 anos. De fato, a lei tem 20 anos, e aí a gente percebe que o tempo vai passando, né? Enfim, então vejam só, não é tão nova assim. O artigo 98 da nossa Constituição Federal, de 88, ele já previa que a União, no Distrito Federal e nos territórios dos estados deveriam criar juizados especiais, que fossem providos por juízes togados ou togados e leigos. O juiz leigo é um advogado, né, que acaba atuando, enfim, como instrutor no juizado. Competentes para conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, assim, a criação dos juizados foi realmente, né, importantíssima porque ela rompeu com várias regras que nós tínhamos. Primeiro, o segundo grau de jurisdição no juizado não é por desembargadores, são juízes de primeiro grau, só formam uma turma recursal, mas é o segundo grau de jurisdição. Segundo, eu vou relativizar nos juizados o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Afinal de contas, a transação penal é uma troca que o Ministério Público faz com a pessoa. Ele deixa de oferecer a denúncia contra ela se ela cumprir, não é, com algumas condições que ele vai impor a título de transação, com uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa, né? Ela trata, a Constituição já trazia a hipótese de você definir o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então é a partir daqui que a gente vai trazer a discussão dos juizados. A mesma coisa aconteceu, tá, com relação aos juizados especiais federais, porque a lei federal também tem que dispor sobre a criação deles, e aí eles são competentes para julgar, não é, de acordo com a competência constitucional. Só peço que vocês lembrem do seguinte, contravenção penal nunca será julgada pela Justiça Federal. Contravenção penal sempre será julgada pela Justiça Estadual, ainda que a contravenção seja contra, por exemplo, o patrimônio da União.
Ainda que isso aconteça, sempre é a Justiça Estadual que julga a contravenção. Bom, em assim sendo, vamos começar a nossa análise da lei dos juizados. Antes eu queria mostrar para vocês o seguinte, essa lei ela veio como resposta a um discurso que iniciou na década de 70, que é um discurso que ficou conhecido como o discurso de fuga da pena. Quem fala isso é o César Roberto Bittencourt. Né? A partir da década de 70, aquelas funções da pena, né, como ressocialização, prevenção especial positiva nesse caso, prevenção especial negativa, prevenção geral, né, sempre teve muita crítica e sempre a prática foi demonstrando que essas funções não eram tão verdadeiras assim, ou eu não conseguia alcançá-las. E por isso começou a surgir um discurso de algo alternativo, algo que fosse melhor do que a pena privativa de liberdade. O Brasil, em 95, ele cria a Lei dos Juizados, que vem a atender esse discurso, porque ele vem permitir que eu aplique, tá, medidas ao máximo que evitem o cárcere do sujeito. Eu costumo dizer e chamar essas medidas do juizado como medidas descarcerizadoras. Não houve despenalização, não houve descriminalização. Continua sendo crime e continua tendo pena. Mas eu tento evitar a pena privativa de liberdade ao máximo. Eu tento evitar a pena do cárcere. Por isso que são medidas descarcerizadoras. Então foi uma resposta a um discurso que vinha já muito forte. E aí nós temos no artigo 60 o seguinte: o juizado especial, provido por juízes togados, ou seja, aquele que fez o concurso, enfim, ou togados e leigos, os advogados, enfim, né, tem por competência, ou tem competência para conciliação, julgamento e execução, não se esqueçam disso, das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e também de continência. Conexão, via de regra, quando eu tenho concurso de crimes, continência, normalmente, quando eu tenho concurso de pessoas. Existem algumas pequenas exceções aqui, mas essa é a regra principal. Aí o parágrafo único diz que na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação dessas regras de conexão ou continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Ou seja, os institutos descarcerizadores, ainda que eu tenha, por exemplo, um crime mais leve, uma infração de menor potencial ofensivo, mas daí digamos que eu tenha um homicídio junto com ele. Então, regra de conexão, o homicídio vai pegar essa infração de menor potencial ofensivo e vai puxar a competência para o tribunal do júri. Tranquilo? Mas lá no tribunal do júri, ainda assim, para essa infração de menor potencial ofensivo, eu posso aplicar os institutos descarcerizadores. É isso. Eu mudo a competência, mas eu posso manter os institutos. Tá bom? Bom, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Vejam, hoje está muito mais fácil para a gente estudar. Hoje não há nenhuma diferença entre crimes de competência da Justiça Federal e crimes de competência da Justiça Estadual. Tá? Hoje a regra é sempre a mesma. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? São os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação, crime de lesão corporal leve, crime de lesão corporal culposa, crime de ameaça, crime de dano e por aí vai. São inúmeras, crime de desacato, são inúmeras as infrações ou os crimes previstos no Código Penal que são infrações de menor potencial ofensivo. Se eu pego a pena máxima desse crime e ela é igual ou inferior a 1 ano, igual ou inferior a 2 anos, obrigatoriamente a competência dos juizados. Além disso, todas as contravenções penais. Todas, sem exceção. Não importa se é contra patrimônio da União, de autarquia federal, sempre competência do juizado e juizado estadual. Sempre, tá? Então, qualquer contravenção. Vocês têm que estudar a lei de contravenções penais, correto? Qualquer contravenção penal. Né? Claro que a grande parte das contravenções já caiu no desuso, vocês vão perceber isso, mas algumas ainda aparecem muito no juizado. Perturbação do sossego, perturbação da tranquilidade, são duas contravenções que aparecem muito. Né?
Exploração de jogos de azar aparece muito, então, né, a pessoa que tem caça-níquel e tal. Então tem algumas que ainda são comuns, o resto acaba caindo em desuso mesmo. Por exemplo, ainda existe uma contravenção penal, que é a contravenção penal da vadiagem. Né? Até teve um caso aí de uma prefeitura que tentou, não é, um estado que, desculpem, que tentou começar a punir de novo a vadiagem, enfim, mas depois a gente comenta sobre isso. Vocês vão ver que caiu em desuso completamente esta previsão. O que eu tenho que lembrar, então, que a infração de menor potencial ofensivo, ela comporta um conceito técnico, que é todo crime cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, e toda contravenção penal, sem exceção. Prosseguindo. A lei dos juizados, ela vai trazer alguns princípios no seu artigo 62. Vejam que eu estou estudando os juizados especiais criminais. Esses princípios aqui, eles são os mesmos princípios também dos juizados especiais cíveis. São os mesmos, é igual. Só que no caso do juizado especial civil, há um quinto princípio que não está no criminal, que é o princípio da simplicidade. E aí eu peço que vocês já desconsiderem. Então, só coloco aqui para lembrar, né? Porque muita gente é induzida em erro. Agora são princípios só dos juizados especiais criminais. Primeiro, oralidade. Não é? Vejam, é justamente o contrário do que acontece com o inquérito policial. O inquérito policial é eminentemente escrito. O procedimento dos juizados é eminentemente oral. Eu só vou reduzir a termo o que for mais importante, senhores. Imagine lá, uma tentativa de composição civil dos danos. Eu pratico um crime de dano, vou na garagem lá do meu prédio, estou com raiva do meu vizinho, estouro o carro dele inteiro. Sou chamado ao juizado pelo delito de dano. E a gente começa a tratativa. Eu falo, não, o valor que você está cobrando está alto demais, eu pago um pouco menos, enfim. A gente vai negociando, demora meia hora a nossa negociação, chegamos num acordo. Pergunto, toda negociação vai constar no termo? Claro que não. Princípio da oralidade, só vou colocar no termo agora o acordo. Não, chegaram a um acordo, o acordo foi esse, acabou. Então vejam que é muito mais simples, muito mais simplificado. Continuando. Princípio da informalidade. Vejam só, não posso esquecer que eu estou tratando aqui, claro, de um procedimento criminal. Mas toda vez que o ato ele alcançar o fim para que ele se destinava, então eu vou considerar esse ato, vou reputar esse ato como sendo válido. Por exemplo, a citação no juizado, ela deve ser sempre pessoal. Não existe citação por edital em juizado, sempre pessoal. Mas digamos que o oficial de justiça come bola. Ele vai lá para citar o acusado e avisa o irmão dele. O irmão dele assina aquela citação, só que chega o dia da audiência, quem que aparece? O próprio acusado. Ora, se ele apareceu, princípio da informalidade, tranquilo. O fim a que se destinava aquele ato deu certo? Deu. Ele tomou conhecimento e apareceu no processo. Então não houve prejuízo. Vou sim reputar como válido este ato. Essa é a ideia da informalidade. Só peço que tomem cuidado, porque é procedimento criminal. Então também a informalidade não é tamanha a ponto de você desconsiderar qualquer coisa. Porque ainda existe a possibilidade da pessoa ser presa ao final. Tá? Alguém vai dizer, mas é muito difícil. Não, não é. Se, por exemplo, eu sou reincidente, o juiz ao final se me condenar, ele vai ter que me condenar no mínimo a um regime semiaberto. Percebem? Então, também não é tão informal assim. Né? É aquela ideia assim, sempre que com o ato você conseguiu o objetivo, né, para qual aquele ato se destinava, beleza. Então aqui vale o princípio da informalidade, mas termina por aqui. Continuando. Princípio da economia processual. Aqui a ideia é justamente aproveitar ao máximo os atos processuais. Aquela ideia, o juiz marca uma audiência. Vem na data da audiência lá 5 testemunhas, faltou a vítima, porque esqueceram de intimar a vítima. O juiz vai mandar todo mundo embora, marcar outra audiência? Nada disso. O que o juiz faz? Naquela mesma data, ele já redesigna, olha, então vai ter uma audiência no dia tal, todo mundo assina aqui o termo. Todo mundo assina o termo, acabou. Resolvi, não precisei mandar intimação para cada um deles. Todos vão embora já intimados, só preciso proceder à intimação da vítima que não tinha vindo. Então eu vou aproveitar ao máximo o mesmo ato processual. E por fim, um dos principais critérios do juizado é a celeridade. Ou seja, a ideia é que o procedimento ele não seja muito moroso, muito devagar. Inclusive isso vem a atender à garantia constitucional
da razoável duração do processo, que foi incluída na nossa Constituição com a emenda constitucional de número 45. Pois é. Vejam, claro que a emenda veio depois da lei de juizados, mas acopla muito bem a ideia. Todo acusado, todo litigante em geral tem direito à razoável duração do processo, né? Essa é uma garantia para o cidadão como um todo, né? Eu não quero que tenha impunidade, não quero que venha prescrever, mas é uma garantia para o próprio acusado também, no sentido de que o processo não demora uma eternidade, porque o processo criminal é um fardo, né? Eu sempre comento, o processo é imaterial? É, mas tem peso. Vá perguntar para um acusado para ver se aquilo não pesa nas costas dele. Então assim, se o cara ele é inocente, muitas vezes ele quer que seja julgado o quanto antes. Claro, quando eu falo em celeridade, né, tem que ser rápido desde que respeitando o devido processo legal. Também não é para fazer como houve uma proposta na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo queriam trazer a figura dos tribunais a jato, porque lá na Copa da África havia o tribunal a jato que era o seguinte, o cara era pego fazendo algazarra no estádio, ele já pegava um cara e tava fazendo acordo, não saía acordo, já condenava o cara na hora, pô. Aí também não dá, né, gente? Tem que dar um prazo para a pessoa se defender e tudo. Então assim, ao mesmo tempo que eu quero que seja rápido, eu tenho que respeitar os direitos do acusado. O Aury Lopes Júnior, quando ele fala sobre a razoável duração do processo, eu sempre achei fantástica a analogia que ele faz. Ele fala que é igual a andar de bicicleta. Se eu andar rápido demais, não adianta, porque eu vou me estabacar num poste. Se eu ficar muito devagar, eu perco o equilíbrio. Então tem que achar ali um meio termo ideal. Bom, sabendo disso, então eu vou ter aqui como finalidade do juizado o seguinte, evitar ao máximo, então não é que está proibido, mas eu vou evitar a pena privativa de liberdade, quer seja pela reparação dos danos sofridos pela vítima, quer seja pela aplicação de pena não privativa de liberdade. Que penas são essas? A pena de multa e a pena restritiva de direito, que é a chamada pena alternativa. Tá? É uma alternativa ao cárcere, é uma alternativa ao encarceramento. Beleza? Isso daqui que eu acabei de trazer para vocês está expresso na lei. E aí eu tenho que contar uma história, eu particularmente acho isso engraçado. Eu dou aula numa faculdade aqui em Curitiba e sou supervisor do núcleo na área de direito penal. E nós temos um núcleo dentro do fórum aqui, é um fórum descentralizado que tem num bairro aqui de Curitiba, e daí tem um núcleo da nossa faculdade lá, e eu fico ali no dia das audiências criminais e auxilio, enfim, né, juiz e promotor, a gente faz ali as audiências. E certa vez a juíza estava indignada, a juíza de juizado, né, falando, pô, mas isso daqui não funciona, ninguém vai preso, não sei o quê. Até brinquei com ela, falou, você está cumprindo então de forma primordial o teu dever aqui. Porque a lei diz que é para isso mesmo. É engraçado, porque ela era juíza da família, né? Não, o juiz tem que saber de tudo? Claro que tem, mas vocês sabem que cada um tem a sua familiaridade com algum tema. Então, quando ela foi para o criminal, e há muitos anos sem trabalhar com criminal, né, ela estava estranhando isso, porque não tinha não tinha aquela vivência do juizado especial criminal. Então, achava que ninguém ia preso lá. Mas é isso mesmo. É que o legislador criou várias barreiras. É como se o legislador fosse criando vários diques, né, para tentar conter a privação da liberdade. Em último caso, não tem o que fazer, mas ele vai criando diques. Essa é uma finalidade expressa da lei. Como disse, ela veio no discurso de fuga da pena privativa da liberdade mesmo. Bom, com relação aos atos processuais, não deixem depois de dar uma lida lá nos artigos 63 até o 68. Mas vamos lá. Quando se trata, então, de juizado especial criminal, a competência é fixada pelo local da infração, tá? Pelo local da infração. O horário dos atos, qualquer horário, tá? Em caso de juizado, qualquer horário, tá? Inclusive, né, de noite. Inclusive, de noite. Qualquer dia da semana, não importa, sendo que os atos são sempre públicos. Tanto que, senhores, nós temos, por exemplo, em aeroportos, juizados, né? E nada impede que isso aconteça no final de semana. Se tem hoje, por exemplo, juizados especiais do torcedor. Quer dizer, não sei se em todos os locais, eu estou falando aqui pelo Paraná, mas aqui no Paraná tem juizado especial só para torcedor, que assim como tem delegacia especializada em dias de jogos, enfim, quando tem clássico aqui, né, sempre tem essa demanda aí especial. Algumas características dos atos processuais em sede do juizado criminal. Primeiro, eu não vou pronunciar nenhuma nulidade sem que haja prejuízo. Lembra que eu falei? Se o ato preenche a validade, a finalidade,
ele é válido. Não se pronuncia nulidade sem prejuízo. Isso vem daquele princípio, senhores, do pade nullité sangrief, né? O pade nullité sangrief é esse, não há nulidade sem prejuízo. Então, se o cara foi lá, foi citado na pessoa do irmão, concordo com vocês que essa citação, ela é, a princípio, ou deve ser anulada, ela é nula. Só que, se esta pessoa, ela leu essa citação e compareceu, ela supriu a falha naquele documento. E a partir desse momento não teve prejuízo nenhum se o cara apareceu em juízo. Prejuízo haveria sim, se porventura o oficial de justiça citasse a pessoa do irmão do acusado, o acusado nunca tivesse tido conhecimento, não compareceu então para responder à ação penal, e o juiz, achando que aquela citação era válida, nomeou advogado, seguiu o processo, condenou o cara. Aqui teve prejuízo, e o prejuízo foi evidente. Continuando, qualquer meio hábil, tá, de comunicação é suficiente, mesmo em outras comarcas. Então eu coloco o exemplo do e-mail. Tá? Se é um meio hábil de comunicação, pode ser praticado. Continuando, pelo princípio da oralidade, só serão escritos os atos essenciais. Por exemplo, a audiência de instrução e julgamento ela é inteira gravada. O juiz ele vai ter um termo da audiência, mas, por exemplo, os testemunhos, tudo isso é tudo gravado. Vai ter uma câmerazinha lá parecida com essa que eu estou aqui e grava seu ato, depois coloca-se numa mídia digital e pronto, está resolvido o problema. Continuando, com relação à citação. A citação, ela deve ser pessoal, como disse, né? Há um erro quando eu faço a citação na pessoa do irmão do acusado. E essa citação ela pode ser feita no próprio juizado ou por meio de um mandado. No próprio juizado ou por meio de mandado, tá? No próprio juizado, porque assim, embora isso hoje não mais ocorra, mas pela lei a ideia era, um policial encontrou alguém praticando uma infração de menor potencial ofensivo. Esse policial, ele deveria encaminhar ou poderia encaminhar essa pessoa direto para o juizado. Porque a ideia era já agilizar, já vamos fazer a audiência a primeira na hora. Porque daí se não der certo a composição, já vou e procedo a citação. Claro que não dá tempo de fazer isso, porque o juiz tem uma pauta enorme, então não adianta querer levar o cara para ser atendido na hora. Então hoje, lavra-se um termo circunstanciado e daí a pessoa se compromete ao juizado. E aí tem que proceder a citação por edital, não tem outra forma. Continuando, tá? Muito cuidado com o artigo 66, parágrafo único. É um dos artigos mais importantes do juizado. Primeiro porque ele vai dizer o seguinte, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Senhores, por que isso? Porque não cabe citação por edital no juizado. Então, se o juiz não encontra o sujeito, não tem como. Ele não pode proceder à citação por edital, então ele vai encaminhar o processo para o juízo comum. E aí eu vou aplicar o procedimento previsto em lei. Sabe qual o procedimento que vai seguir esse caso? O juiz não encontrou, era para ser um juizado, mas não encontrou. Mandou para a justiça comum e lá eu vou seguir o procedimento sumário. Tá. E por que eu falei que esse artigo é tão importante? Primeiro, por conta dessa previsão. Essa previsão já é por si só importante, mas mais do que isso. Essa é uma lógica estabelecida na lei. Sempre que acontecer alguma coisa no juizado, que você perceba que o juizado não poderia julgar, então o juiz vai aplicar por analogia o artigo 66, parágrafo único, e vai remeter o processo para a justiça comum. Exemplo, o processo precisa de uma perícia muito complexa, que não é possível realizar no juizado. Não tem problema. O juiz pega e manda para a justiça comum. Percebem? Por analogia ao artigo 66, parágrafo único. Prosseguindo, a intimação. A intimação, essa pode ser feita por meio de correspondência por aviso de recebimento. Os atos em audiências, princípio da economia processual. Olha só, as partes, elas já são intimadas dos atos em audiências, claro. Se eu estou numa audiência, o juiz vai lá e já marca a data da outra, para que me intimar em outra data? Já me intima na própria audiência, ó, já está marcado. Guilherme, assina aqui que você está ciente, você está se dando por intimado. Acabou. Continuando, quando é marcado qualquer ato, sempre o acusado tem que ser advertido
de que deve comparecer acompanhada de advogado. E se não comparecer acompanhada de advogado, o que vai acontecer? O juiz vai nomear um para ele. Nunca ele pode ficar sem advogado. O juiz nomeia um advogado para ele. Beleza? Bom, senhores, por enquanto é só. Hoje eu vou conseguir finalizar a aula realmente no nosso tempo regulamentar, porque a gente vai começar na próxima aula exatamente o procedimento. E eu não quero aqui deixar o procedimento quebrado. Então, próxima aula, procedimento dos juizados especiais. Mas lembre-se das regras que eu falei, lembra lá dos critérios: celeridade, economia processual, informalidade, não é? Oralidade. Lembra para que surgiu a lei dos juizados especiais, lembra que não cabe citação por edital, mas se porventura a citação for errada, mas ela atingiu o fim a que se destinava, ok, não vou nunca declarar qualquer nulidade sem que haja qualquer prejuízo. Essas são algumas regras das mais importantes, portanto. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro.